Capítulo 1 Primeira Infância. Certa ocasião, quando fazia um tratamento alternativo no Rio de Janeiro, a terapeuta insistia para que eu falasse sobre o relacionamento com minha mãe e colocasse meus traumas para fora. Como todas as pessoas, tenho traumas, mas de minha querida mãe só guardo boas e alegres lembranças. Porém, a terapeuta não se conformava. Ela insistia que eu deveria falar. Mas como? Não poderia inventar. Minha mãe era uma pessoa alegre, otimista, criativa, de bem com a vida. Corajosa, idealista, estava 50 anos ou mais à frente das outras mulheres de sua época. Uma das características de sua personalidade, muito marcante para mim, foi a seguinte: onde quer que estivéssemos, fosse na fazenda onde residíamos na primeira infância, fosse na capital do estado para onde nos mudamos mais tarde, fosse na praia, no Rio de Janeiro ou em alguma estação de águas para onde costumávamos viajar nas férias, onde ela estava no momento era o melhor lugar do mundo. Ela vivia o aqui e agora. Depois de uma longa trajetória em busca da verdade, quando encontrei a escola de mistérios, verifiquei que tudo que os mestres ensinam, meus pais faziam. Eles eram religiosos. Religião é palavra que vem do latim religare. Religião significa religar a Deus. Meus pais eram religados a Deus. Não só frequentavam a missa aos domingos, mas também amavam a Deus e viviam de acordo com os seus mandamentos, mesmo sem estar falando ou pregando. Eles ensinavam por intermédio do exemplo. Eram ambos idealistas e perseguiam com garra e determinação a realização de seus projetos de vida. Jamais vi minha mãe de mau humor e só a vi chorar umas 2 vezes, talvez 3 vezes na vida, com sérios motivos para isso. Quando uma pessoa estava desencaminhada e era criticada pela maioria, se acontecia de minha mãe aproximar-se, ela apenas colocava a mão em seu ombro, olhava-o nos olhos e sorria sem dizer uma palavra. Era a forma que encontrava para encorajar seus semelhantes, demonstrar confiança e transmitir amor e esperança. Meus pais não faziam críticas ou acusações e não diziam más palavras. Eram otimistas e faziam bom uso do tempo, continuamente. Amavam a vida, a comunidade, a nação. Respeitavam as pessoas. Eles tinham um respeito muito grande por todo o ser humano, não importando a classe social a que pertenciam. Amavam o trabalho. Minha mãe tinha as mãos sempre ocupadas. Ela gostava de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quando estava conversando, também fazia crochê ou tricô. E, além disso, escrevia perfeitamente, tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Mamãe adorava costurar e fazia as roupas de todos os seus filhos. Ela começava e terminava um vestido em 2 horas. Levantava os braços, pendurando o vestido em suas mãos e dizia com um grande sorriso de vitória: "Vejam o que eu fiz." Gostava de impor-se tarefas. Ela dizia: "Até sexta-feira terei concluído toda essa costura." Por vezes, às quintas-feiras, levantava-se mais cedo e ia para a máquina. E perguntava: "Por que, mamãe? Você não tem necessidade de finalizar isso amanhã." Eu determinei que o faria e assim será. Ela era assim, cumpria suas metas, tal como as tinha estabelecido. Isto a fazia feliz. Além dos afazeres domésticos, ela dirigia a fazenda de café, enquanto meu pai cuidava do banco em Ponta Grossa. Portanto, ele estava sempre ausente, e quando vinha tinha 1000 coisas a ver. Verificar os trabalhos e projetos da fazenda, orientar mamãe, dar muitas responsabilidades aos filhos homens ainda garotos, cobrar-lhe metas, chamar a atenção para qualquer detalhe que não estivesse a seu gosto. Porém, com as meninas ele era muito carinhoso. Quando seu carro se aproximava, os meninos pegavam os cavalos e fugiam galopando para o pasto, tentando protelar a prestação de contas de suas tarefas. Mamãe ria muito dessa arte e, claro, não dizia nada a papai. Mamãe era muito devota de São José. Todo mês de março havia novena diária, para a qual todos os colonos eram convidados. A fazenda chamava-se Fazenda da Capela e havia uma linda capelinha
no alto do morro, a apenas uns 500 metros da casa grande. Ao anoitecer, os colonos se aproximavam. Lá estava sempre o seu Antônio Honório. Ele era o puxador da reza da região, um colono alto, magro, idoso, que tinha um porte de dignidade. Mamãe fazia a abertura das orações e a dedicação a São José. Seu Antônio puxava o terço. Ele orava a primeira parte da Ave Maria e os outros respondiam: Santa Maria, Mãe de Deus. Eu, ainda muito criança, contemplava o altar cheio de flores e velas. Começava participando da oração, sempre sentada aos pés do altar, e ali adormecia ao som daqueles mantras e cânticos sacros. Papai foi um vencedor em sua carreira. A pequena casa bancária que fundou em Tomazina, sua cidade natal no interior do Paraná, foi crescendo e se multiplicando até se tornar o grande Banco Bandeirantes do Brasil. Chegou a ser o terceiro maior banco do país, com 10.000 funcionários, mais de 1.000 agências no país e escritórios no exterior. Tornou-se um homem conhecido e muito, muito respeitado nacionalmente. Seu caráter, dignidade e honradez, aliados a uma grande visão para os negócios, foram exemplos que marcaram a vida de muita gente. Porém, era em mamãe que ele encontrava força, incentivo e coragem nos momentos de crise e de dificuldades. A mesma força, incentivo e coragem que ele transmitia a centenas de pessoas. Ambos caminhavam na vida, como diriam os místicos, na senda do equilíbrio, o caminho do meio. Jamais os vi exceder na bebida, fumavam com moderação e deixaram de fumar quando quiseram. Tive uma infância feliz, sentia-me segura. Vivia na fazenda e meu passatempo favorito era brincar de casinha nas árvores. Ficava lá em cima durante horas, com minha prima Clarinha. Cada galho representava um cômodo da casa. À sombra da árvore, fazíamos a cozinha no chão. Cozinhávamos com fogão de verdade, feito por nós mesmas, usando alguns tijolos e um tampo de latão. Fazíamos fogo com galhos secos e trazíamos de casa panelas e todo o material necessário. Colocávamos uma toalha sobre a pequena mesa para almoçar. As frutas da época eram colhidas para a sobremesa. Hoje, tento subir a árvore da vida, pensando de um galho a outro, na esperança de alcançar a ponta da árvore, como fazia em criança, sempre buscando atingir o mais alto possível, a unidade. Dizem que devemos observar nossas brincadeiras favoritas de criança, pois elas revelam o que será o nosso plano divino ou missão. Eu tinha paixão por meu pai e mais afinidade com ele. Ele era mais carinhoso que mamãe e eu compreendia muito. Contudo, havia também angústias em minha primeira infância. Eu queria compreender o sentido da vida e não conseguia debater este problema com ninguém. Embora minha casa estivesse sempre cheia de irmãos, tios e tias. Nessa época éramos 7 irmãos, mais tarde 8. Lembro-me de uma frustrante tentativa quando, certa noite, como de costume, os pequenos iam para a cama mais cedo e os mais velhos deitavam-se 1 hora mais tarde. Eu devia ter uns 6 anos e meu irmão Edson 10. Fui para a cama e pensei: vou esperar quando Edson passar em direção ao quarto dele, vou chamá-lo para discutir isso. Assim o fiz, cochichando para que ninguém ouvisse. Ei, Edson, vem cá. O que você quer, meu bem? Preciso conversar com você. Sobre o quê? Sabe, Edson, eu fico pensando na vida e acho que ela deve ter um sentido. Como assim? Veja, os animais. Os bois nascem, crescem, comem, têm filhos e morrem. Nós não podemos ser assim. Não teria valor a vida do homem. O que você quer dizer com isso? Eu não quero viver assim sem uma razão. Por que nós estamos aqui? Qual é o sentido da vida, Edson? Ele pensou, depois me abraçou, deu um beijo em minha testa e disse: Oh, minha querida, não se preocupe com essas coisas. Vamos dormir que já é tarde. Eu fiquei desolada. Chorei muito porque não encontrava razão de viver. Ninguém me dizia. Talvez perguntasse às pessoas erradas.
Como um garoto de 10 anos poderia me responder isso? Essa questão me acompanhou por toda a vida. Eu queria mesmo saber, talvez até sem definir bem aquela época. Quem sou eu? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? Procurei mais tarde essas respostas nas religiões, depois com as pessoas, frequentando diversos grupos sociais, até encontrar, bem mais tarde no misticismo, o significado da existência. Mamãe chamava-se Maria José e seu apelido era Zezé. Era uma bonita mulher. Tinha um porte elegante e altivo. Seu olhar transmitia essa altivez. Descendia de tradicional família mineira, sendo bisneta do barão de Lavras, João Alves de Gouveia. Seus pais sofreram uma tremenda bancarrota financeira e vieram de mudança para o Paraná com os 12 filhos para reiniciar a vida. Minha mãe era mais velha, entrando na adolescência, e todos esses reveses não tiraram sua coragem e alegria de viver. Casou-se aos 17 anos e teve 8 filhos. Meus avós maternos morreram muito cedo, e meus pais deram apoio aos 2 filhos mais jovens, que passaram a viver conosco. Minha mãe orava por todos, marido, filhos, irmãos, noras, genros e netos. Pedia proteção para nossa casa e para os negócios, até o dia em que morreu, muito cedo, aos 62 anos. Jamais esquecerei o momento de sua morte, que foi uma experiência mística de rara beleza. Após ser operada da coluna vertebral devido a uma hérnia de disco, surgiu uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que a levou em 5 meses. Em dezembro daquele ano, ela me disse: Minha filha, vou morrer em uma quarta-feira, que é dia de São José. Sei que ele virá me buscar. Ela piorava dia a dia. Estávamos no Rio de Janeiro e havia todo um esquema hospitalar montado em casa de minha irmã, Glorinha. Eu me recusava a ficar a sós com mamãe, pois temia que ela morresse ao meu lado. Sentia-me inútil. Minhas irmãs faziam tanto por ela. Sou desajeitada para lidar com doentes. Ficavam a meu encargo as compras e o serviço de rua. Porém, naquela madrugada do dia 22 de março de 1972, esqueci completamente o temor que há meses me impedia de ficar a sós com minha mãe. O momento do desenlace aproximava-se, conforme os médicos nos preparavam. Papai e todos os filhos reuniram-se em torno do leito. As horas se arrastavam. Na cozinha havia sempre um lanche preparado: café, pão, frutas. As pessoas iam e viam. De repente percebi que só havia uma pessoa ao meu lado e então eu disse: Pode ir tomar café e eu fico aqui com ela. De pé ao lado da cama, estava atenta à sua respiração. Uma sensação de paz tomou conta do meu coração e do ambiente. Era um quarto muito grande. Havia uma sanca de gesso no teto branco, formando desenhos com relevos na divisão de ambientes. Olhando o branco, os relevos, parecia-me uma visão celestial, com as nuvens no céu. A respiração de minha mãe estava fraca. Percebia que ela piorava. Contemplava o teto e comecei a ouvir nitidamente um coral, que parecia música de anjos, das esferas. Era uma audição subjetiva em minha mente, contudo muito real. Momento a momento, a respiração de minha mãe enfraquecia-se. Talvez eu devesse ter chamado alguém, tocado a campainha, acordado o primo médico, mas não o fiz. Foi então que a natureza se manifestou de uma forma extraordinária. As ondas do mar batiam fortemente no rochedo e parecia-me vê-las, explodindo em sua espuma branca. Abri a vidraça e olhei para fora. Os carros deslizavam suavemente na avenida. Era o único ruído. O mar estava longe e só haviam rochas a várias quadras dali. Estávamos na Avenida Copacabana, esquina com a Belfort Roxo. Impossível dali ouvir o mar bater nas rochas do leme. Fechei a vidraça. Toda a natureza voltou a se manifestar. As ondas na pedra. O mar parecia estar ali, o coral suave. Observei de perto a respiração dela, que estava falhando. Toquei então a campainha e todos vieram.
O médico constatou. Era o final. Alguém começou a chorar. Pedi, por favor, não faça isso. Sentia que era um momento sublime. Comecei a recitar baixinho o Salmo número 23. Era uma quarta-feira, dia de São José. Certamente ele veio buscá-la. Sei que antes de partir, mamãe deixou comigo seu momento de oração e a responsabilidade de orar pela família. Contudo, eu ainda não estava preparada e não segurei com força essa chama. Minha mãe pediu, e com ela a proteção da família. Meu pai faleceu 2 anos após a morte de minha mãe. Sobre ele, Avelino Andrade Vieira, quase não falo, pois já existe um excelente livro que narra sua vida, Olhos de Banco, da autoria de Inácio de Loyola Brandão. Após a transição de meus pais, o tempo foi passando e pouco a pouco a desarmonia, a incompreensão e a discórdia começaram a minar a união que havia entre os 8 irmãos. Depois vieram as tragédias de acidentes, mortes e desastres. Bem mais tarde, na década de 90, desabou o império financeiro que meus pais edificaram com tanta luta e idealismo.